paz de Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Bendito seja o nosso Deus para sempre, que vive para sempre. Gostaria de hoje trazer a mensagem do coração de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no verso 12. A terceira carta à igreja de Pérgamo. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras, e onde habita, que onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negar-te a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Amém. Graças a Deus. A quarta carta à igreja de Pérgamo. Jesus o enviou o seu anjo para os notificar a todas as igrejas da Ásia naquela época. E essa é a quarta carta de João à igreja de Pérgamo. O Senhor o enviou, João, para escrever à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma igreja vitoriosa. A igreja de Pérgamo era uma igreja que estava sempre ativa e vencendo diante do mal. A igreja de Pérgamo vivia no meio aonde Satanás habitava. Jesus disse que a igreja de Pérgamo estava situada onde estava o trono de Satanás. Aonde Satanás o habitava, a igreja de Pérgamo estava. Ele matava, ele o ameaçava, ele o lançava na prisão. Como matou Antipas, a fiel testemunha de Jesus. Mas eles não negaram a fé, permaneceram firmes na fé em Jesus. A igreja de Pérgamo. Jesus disse: eu sei a tua paciência, eu sei que tu não negaste a minha fé, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Mesmo estando no meio aonde Satanás habita, aonde está instalado o trono de Satanás. Não negar-te a minha fé. E ele disse: mas uma pouca coisa eu tenho contra ti, ó igreja de Pérgamo. Porque lá no meio de vocês tem os que ensinam e seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a lançar tropeço contra os filhos de Israel. Então esta mensagem de hoje, nesse momento, é a respeito da doutrina de Balaão. Jesus disse: lá em Pérgamo, tem alguns que seguem a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a lançar tropeço contra os filhos de Israel. Para conhecermos esse assunto, para nós compreendermos qual é a doutrina de Balaão em que as igrejas estão vivendo nos dias atuais de hoje, precisamos ir para o livro de Juízes, o capítulo 22 de Juízes. Tem um relato aonde Balaão ensinou Balaque a lançar tropeço contra os filhos de Israel. Acontecendo da seguinte forma: Israel saiu do Egito com as mãos fortes de Deus e com seus braços estendidos. Atravessou o Mar Vermelho em terra enxuta,
Como Deus fez vereda no meio do mar, não deixou pedra, não deixou lama. Todos atravessaram com as suas fazendas, boi, gado, ovelha, velhos e crianças, atravessou no meio do mar. Deus fez vereda no meio do mar. Atravessando o Mar Vermelho, agora o povo tinha um destino. E o destino do povo era chegar à terra que Deus o prometera. Que terra era essa que Deus o prometera para os filhos de Israel? Deus o prometera a terra que manava leite e que manava mel, aonde um cacho de uva 2 homens carregavam. Só para carregar um cacho de uva 2 homens tinham que carregar, porque não podia. Terra fértil, terra fértil, terra que manava o leite, que manava o mel. Essa era a terra que Deus prometera para os filhos de Israel quando saíram do Egito. E então eles foram no caminho, na direção da terra prometida. Eles tinham que andar, eles tinham que passar por muitos caminhos para chegar na terra que Deus o dera. Tinha muito desafio pela frente. Tinha muito desafio. Primeiro eles passam pelo território dos amalequitas. Quando ele vai passar no meio do território dos amalequitas, os amalequitas se levantam contra eles. Porque Israel tinha que passar. Mas os amalequitas reúnem o seu exército e vêm contra ele. E então Deus o entregou os amalequitas na mão dos filhos de Israel. E os filhos de Israel destruíram todo o exército dos amalequitas. Destruíram toda a sua cidade. A cidade agora ficou sendo... agora na mão de Israel como sua, porque eles tomaram a cidade. Mas Deus não prometeu a terra dos amalequitas. A terra dos amalequitas não era fértil, não manava leite nem mel, era árida. Então eles começaram a seguir caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E caminhando para frente, o povo de Israel ia seguindo ao deserto. Mas de repente ele teve que passar pelo território dos amorreus. Quando os filhos de Israel vêm passar pelo território dos amorreus, porque eles tinham que passar para atravessar, para chegar na terra que manava leite e mel. Os amorreus se levantam contra Israel, o comandante levantou, os amalequitas, Deus entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel. E os filhos de Israel destruíram todo o exército dos amorreus, tomaram toda a sua cidade. Mas a promessa de Deus não era que os filhos de Israel habitassem na terra dos amorreus. A terra dos amorreus não era a terra da promessa de Deus que o fizera ao filho de Israel. Estava para frente, estava em frente, mas eles venceram e tomaram tudo, tomaram a cidade, porque Deus entregaram na sua mão. Então agora Israel continua a caminhar, mas agora Israel se depara com o território de Moabe. Moabe era uma cidade alta nos montes. Era uma cidade alta. Tinha muitos montes nos territórios dos moabitas. E embaixo dos montes existia uma grande planície, muito grande e extensa. E agora Israel se acampa na planície de Moabe. Armam tenda nas planícies de Moabe. Porque eles precisavam passar a cidade de Moabe para atravessar, para chegar à terra que manava leite e que manava mel. Mas quando o rei de Moabe, ele soube que Israel estava acampado na sua planície, de cima da sua cidade, nos montes, ele olhou
e ele viu a sua planície estava coberta com os filhos de Israel. As tendas dos filhos de Israel estavam armadas na planície de Moabe. Então o coração de Moabe se derreteu. O seu coração se estremeceu dentro de si e não achou nele vida e nem coragem. Então ele reuniu o povo e disse: viste agora, este povo que saiu do Egito, e agora eles estão acampados na nossa planície. Como boi, eles vão lamber toda a nossa grama e vão beber toda a nossa água. Balaque agora sabia que Israel tinha saído do Egito e que Deus o abrira o mar vermelho para eles passarem e destruiu todo o exército de Faraó. E sabia também que os israelitas tinham destruído os amalequitas. Sabia também que os filhos de Israel tinham destruído os amorreus. Agora estava acampado na sua planície. Era a próxima cidade para que eles atravessassem os seus termos para avançar em direção da cidade que manava leite, que manava mel. Deregioso corplo que até vagaço. Brukian trukian dalla golpa nagas te que fagerway. Jesus negolou que entrou pastel. Estava ainda entre a terra prometida e entre os filhos de Israel, e tinha um monte, as cidades de Moabe. Então Moabe, o rei Balaque, o rei de Moabe, disse assim para os seus anciões: nós não podemos subsistir diante desse povo. Esse povo é muito grande, é muito forte, muito numeroso, e Deus certamente é com ele que abriu o mar para ele passar. Então vai chamar o profeta Balaão. Deus tinha um profeta que não era do povo de Israel. Deus tem os seus remanescentes, e Deus nunca deixou sem o seu testemunho na terra. No tempo de Abraão, quando Abraão o receber a promessa de Deus, Deus tinha o seu sacerdote Melquisedeque. Então ele foi e veio Abraão. Quando Abraão veio da batalha que tinha ganhado contra os 5 reis, então Deus nunca deixou o seu nome sem testemunho. Mesmo fora do povo de Israel, em outras nações, Deus revelou o seu nome. Melquisedeque estava lá. Era o sacerdote do Senhor. E então Balaão também era profeta. Não fazia parte do povo que estava em Israel, mas ele era profeta de Deus, de outra nação. Ele obedecia a Deus e Deus o falara através dele. E Balaque sabia e tinha certeza que tudo que Balaque falava seria assim como ele falava. Tudo que ele dissesse, assim o seria. Então Balaque sabia que tudo que Balaão falasse ia se cumprir. Balaque sabia o poder da palavra do homem, do profeta de Deus. Então ele disse: chama Balaão aqui. Mandou os anciãos chamar e disse: manda ele vir aqui para que esse povo seja amaldiçoado, para que nós possamos vencer ele. Então os anciãos de Israel foram até Balaão e disseram: o Balaque, o rei de Moabe, manda te chamar, para que tu vá até ele, para o amaldiçoar um povo que está acampado. Um povo que saiu do Egito, é grande e numeroso, está acampado na nossa planície. E o rei manda te chamar para que tu vá lá e amaldiçoe esse povo, para que nós tenha condição de destruir ele.
depois que eles forem amaldiçoados. E então Balaque disse: ficai aqui esta noite, porque nesta noite o Senhor vai me revelar se eu devo ir ou não. E aqueles anciões ficaram ali aquela noite. E então, de noite, o Senhor veio a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo, Balaão, na tua casa? Balaão disse: ó Senhor, são de Moabe. O rei mandou até mim para que me leve até ele, para que amaldiçoe um povo que saiu do Egito e está na sua planície. E então Deus falou a Balaão dizendo: tu não irás com esses homens, tu não amaldiçoarás aquele povo, porque aquele povo bendito é. Aquele povo é bendito. Deus está dizendo: o que é bendito não pode ser amaldiçoado. O que tem a bênção de Deus não pode ter a maldição. E então amanheceu o dia, Balaão chegou aos anciões do rei de Balaque e disse: pode ir, montai, abargai o seu jumento, pode voltar, porque eu não irei com vocês. O Senhor não permitiu que eu fosse. E então chegaram aqueles anciãos e disseram: ó, Balaão se recusou a vir. E então Balaque pegou os príncipes mais honrados que tinha na cidade e disse: vai a Balaão, leve essas provisões para ele, leva esse dinheiro para ele, e diga a ele que ele venha depressa, porque eu darei mais do que isso a ele, porque eu farei ele honrado e darei a ele o que ele me pedir, eu darei. Quando aqueles príncipes chegaram até Balaão e disseram: assim diz o rei, o coração de Balaão se balançou pela riqueza, pelo dinheiro. Deus disse a Balaão: não irás com esse povo. Deus disse a Balaão: não amaldiçoarás este povo, porque bendito é. Mas quando os príncipes chegaram com uma oferta maior, com palavra de honra, condições dadas a Balaão, ele disse: ficai aqui mais essa noite, e o Senhor me revelar, eu irei com vocês. Então o Senhor veio de noite com Balaão e disse: Balaão, se aqueles homens te chamarem, você se levante e vá, mas somente falarás aquilo que eu mandar você falar. Então pela manhã cedo Balaão já se levantou agoniado, chamando: vamos, abardou sua jumenta, porque Deus não impede o agir, o querer do homem que anda na baia. A vontade de Balaão era ir. Deus não tem ninguém por preso, Deus não tem ninguém por escravo. O homem vai seguindo o curso da vontade da sua alma e do seu espírito. Mas disse Deus: consequência virá, consequência terá, se não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Ele disse: não irás. Mas o homem queria ir, ficou balançado pelo dinheiro. Mas eu vos digo que um profeta chamado Eliseu não queria honra, muito menos o ouro e a prata. Quando Naamã chegou até Eliseu, levou ouro, levou verte, levou prata para ser curado, porque uma menina disse a ele que lá tinha um profeta que se ele fosse até ele seria curado. Então, quando o general Naamã, o capitão, chegou, o comandante do exército da Síria chegou até Eliseu, Eliseu não recebeu, o Eliseu não saudou. Ele só mandou um mensageiro dizer: diz a Naamã para ele ir dar 7 mergulhos no rio Jordão, que ele vai ficar curado. Então aquele oficial, comandante do exército da Síria, ele se indignou, porque ele não foi honrado por Eliseu. Ele disse: eu pensava que
eu ia chegar diante do homem de Deus e ele vinha me cumprimentar, ia levantar a mão sobre mim e ia proferir palavras de bênção sobre a minha vida, mas ele manda o mensageiro dizer para mim mergulhar naquele rio. Existem rios mais limpos na minha terra, na Síria existe rio de águas cristalinas, porque iria eu mergulhar nesse rio sujo, este rio barrento? E então assim mesmo, com a insistência do seu moço, daquele que o lhe acompanhava, dizendo: se um homem de Deus tivesse te pedido coisa mais difícil, tu não faria se fosse uma coisa muito difícil? O que é dar 7 mergulhos aí nesse rio? Estamos diante dele, estamos passando diante do rio. O que custa você mergulhar? E então Naamã desceu da sua carruagem e então mergulhou. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima o corpo dele ficou purificado. E então ele voltou agradecido. E disse: aqui eu trouxe para Eliseu esse ouro, essa prata, essas vestes. Eliseu mandou dizer: não quero o teu ouro, não quero tua prata. Eliseu rejeitou. Ele rejeitou o presente. Ao contrário de Balaão, Balaão ficou agoniado da sua alma, no seu espírito: eu quero ir até Balaque. E Deus não impediu o profeta. E disse: vai, mas tu só falará o que eu te mandar tu falar. E quando Balaão se levantou bem cedo, abarrou para sua jumenta, disse aos príncipes de Balaque: vamos, porque o Senhor agora me ordena aí. Quando ele montou na sua jumenta, e quando ele foi caminhando no caminho, o anjo do Senhor se colocou na frente da jumenta com a sua espada desembainhada. O anjo do Senhor se colocou como adversário do profeta que queria fazer uma loucura. Ele me canta labagai. Mas o profeta estava cego. No momento em que ele decidiu não dar ouvido à voz de Deus dizendo: não vai com esses homens, mas insistiu em ir, ele não teve visão mais para ver o mundo espiritual. Somente a jumenta viu o anjo. Foi-lhe dado a visão para a jumenta ver o anjo. E quando a jumenta ia correndo no caminho, o anjo se colocou com a espada na frente da jumenta. A jumenta se desviou do anjo com a espada e saiu para fora do caminho. Balaão bateu na jumenta, colocou a jumenta de novo para dentro do caminho. E a jumenta de novo entrou no caminho. Mas agora o anjo do Senhor, numa parte mais estreita do caminho, o anjo do Senhor se colocou no meio do caminho, aonde não tinha aonde se desviar. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor com a espada, ela se desviou pelos muros e saiu rasgando a perna de Balaão na parede. Então Balaão desceu da jumenta e começou a espancar sua jumenta. Quando Balaão começa a espancar sua jumenta, a jumenta abre a boca e fala com o profeta, dizendo: por que tu faz isso comigo? Eu não sou a tua jumenta desde a tua mocidade. Quantas vezes eu fiz isso contigo? Balaão estava louco. Mas então ele disse à jumenta: se eu tivesse uma espada na minha mão, eu te mataria aqui agora. Então ele olhou para a frente e Deus abriu a sua visão e ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada, como adversário contra ele. O anjo disse: por que tu bate na tua jumenta? A tua jumenta me viu 2 vezes e te desviou. Porque se ela não te desviasse, eu te mataria e deixaria ela viver. Tu deve a tua vida a essa jumenta que se desviou da espada. Delicada, flor, que chore, flor, que neve, astévia. Então Balaão chegou até Balaque. E então Balaque mandou ele subir para amaldiçoar o povo.
sobe nesse monte, olha, veja o povo. Mas Deus disse, tu falarás o que eu mandar. E quando Balaão subia ao monte, Deus trocava as palavras na boca de Balaão e dizia, esse povo não pode ser amaldiçoado, porque bendito é, ele é poderoso, Deus o fez eles para herdar a terra. E Balaque disse, não, tu tem que amaldiçoar, não amaldiçoar, eu te chamei aqui para tu amaldiçoar esse povo, não para abençoar. Sobe nesse outro monte. Ele subiu e quando ele ia falar, Deus trocava as palavras da boca de Balaão e disse, esse povo é poderoso, esse povo é grande, esse povo será numeroso como as estrelas, as forças deles são como a dos unicórnios, como as árvores de sândalo eu vejo esse povo crescendo na terra. E então Balaque se indignou contra Balaão. E Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, porque bendito era. Então Balaque se indignou contra Balaão. E Balaão disse, mas tem uma maneira de tu amaldiçoar esse povo. Tem uma maneira de você ganhar a guerra contra esse povo. E ensinou a Balaque lançar tropeço contra os filhos de Israel. Então o profeta de Deus ensinou Balaque fazer o povo pecar. Ele disse, tu não pode vencer esse povo, porque esse povo tem o Espírito Santo de Deus, está com ele. A santidade e a glória de Deus está com ele. Mas se tu fazer esse povo pecar, a glória de Deus vai sair do meio dele.